A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Sabe o que é empatia? É sentir com o coração do outro. Mas se a raiva bater, refresque-se em um balde de amor. Ouvir outro ponto de vista e compreendê-lo. Porque nem sempre o que é fácil para você também vai ser fácil para o outro. Respeitar o espaço e o tempo de cada um é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. E essa compreensão, esse sentir o outro, se chama empatia. Pai amado e querido Jesus, nosso irmão maior, estamos mais uma vez aqui reunidos para aprender o Teu Evangelho, Jesus. Esse Evangelho que nos auxilia, que ilumina o nosso caminhar e que nos serve de bússola para cada dia sermos pessoas melhores. Jesus e Maria, que a Tua luz nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe um tema muito legal para vocês. Chama-se raiva versus empatia. Vamos ver o que significa essas duas palavras? Primeiro, eu trouxe do dicionário o significado de empatia. Empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da mesma forma que a outra pessoa agiria. Então, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que nós estamos na rua, andando, e aí uma pessoa caiu próximo da gente. O que essa pessoa poderia estar sentindo? Talvez ela poderia estar com dor, talvez ela poderia estar com vergonha de ter caído, não é verdade? E o que a gente, se tivesse caído, o que a gente ia gostar de acontecer com a gente? A gente não ia querer que outras pessoas estivessem rindo da gente, não é verdade? A gente ia querer uma ajuda, alguém para ajudar a gente a levantar, para perguntar se como nós estamos, se a gente se machucou, se está tudo bem. Essa ação, esse ato, às vezes, de imaginar o que a gente gostaria que acontecesse conosco se a gente estivesse passando pelaquela mesma situação, se chama-se empatia. Agora nós vamos falar da raiva. Vamos lá? A raiva, também lá no dicionário, é um sentimento de irritação, de agressividade, rancor ou frustração. É aquele sentimento que cresce dentro da gente, começa normalmente no nosso peito e vai se subindo assim pela nossa garganta, quando a gente fica muito irritado com uma situação ou quando alguma coisa acontece que não é às vezes do nosso agrado. Vamos dar um exemplo? Quando a gente perde num jogo, quando a gente não ganha o que a gente gostaria de ganhar, esse sentimento que às vezes sobe
sobe do nosso corpinho se chama raiva. E sentir raiva é normal. Todo mundo sente raiva. Todo mundo sente sentimentos bons e sentimentos ruins. A gente não pode esconder a raiva debaixo do tapete, como se a gente não tivesse sentido isso. A primeira coisa que a gente deve fazer é aceitar que estamos com raiva. Sim, eu estou com raiva. E o que a gente pode fazer para que essa raiva, que esse sentimento passe o quanto mais rápido possível? A gente sempre pode orar, pedir para Deus, pedir para Jesus para nos acalmar, para aliviar esse sentimento dentro da gente e tentar pensar: por que eu estou assim? Será que eu estou assim porque eu não ganhei o que eu queria? Será que eu estou assim porque eu não consegui o que eu queria conseguir? Se a gente começar a tentar entender por que a raiva começa, porque a gente começa a sentir esse sentimento, a gente vai ter acessos de raiva, sentir isso com menos frequência. E trabalhar a empatia, trabalhar para se colocar no lugar de outra pessoa, também pode ajudar a gente ter menos acessos de raiva, né? Sentir menos raiva no nosso dia a dia. Nós trouxemos para vocês uma história e depois vai vir a explicação da tia Simone. Beijo em todos. Até logo. Tchau, tchau. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: acredite no amor. Olá, galerinha! Vamos agora conversar a respeito do vídeo do porco-espinho? O pequeno porco-espinho, quando chega à sala de aula, ele acena para os colegas, que estão sentados, aguardando o início da aula. Mas vocês repararam a carinha dele? Vocês repararam que ele tem uma carinha feliz? Parece que ele está com esperança, não é verdade? Esperança de fazer novos amigos, de conviver com outras pessoas. E isso transparece no rostinho dele. É um rostinho de felicidade, não é verdade? Ele passa com dificuldade entre as carteiras para ir se sentar ao fundo da sala. Vocês notaram isso? Que ele se esforça para não machucar ninguém? Porque ele sabe que os seus espinhos podem espetar os amigos. Mas mesmo assim, ele se importa com eles e faz o melhor que ele pode para não machucá-los, até chegar à cadeirinha no fim da sala onde ele vai se sentar. Até que ele chega lá no finalzinho da sala e se senta. E olha que surpresa ele tem quando ele olha para frente e vê que tem uma aluna, uma raposinha olhando para ele. Ela acena para ele de volta. Ele vê que ele é notado, que ela observou o esforço que ele fez e tentou ser simpática. O dia passa e na hora de ir embora, ele entra no ônibus.
tenta sentar ao lado do porquinho. Mas o porquinho não queria fazer amizade com ele neste momento. E o que ele fez? Ele coloca a mochila ao lado para evitar que o porco-espinho se sente. Coitadinho, ele fica triste, não é verdade? Ele não fica com raiva. Ele não discute com o porquinho que colocou a mochila ao lado. Ele simplesmente se afasta e procura outro lugar para sentar. Mas vocês notaram uma coisa muito legal que aconteceu enquanto ele andava pelo corredor do ônibus para ir se sentar? Vocês viram que a raposinha estava observando ele de novo e que ficou preocupada com ele? Vocês notaram que ela sentiu que ele ficou triste, que ela se preocupou, que ela teve empatia? E vocês sabem o que é isso? Empatia? Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, da outra pessoa. É quando eu procuro observar e sentir o que ela está sentindo, pensar o que ela está pensando, saber como ela agiria para poder ajudar. É quando eu compartilho também alguma coisa, sentimento, recursos para ajudá-la. Então, empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, buscando ajudá-lo. E assim eram os dias do pobre porquinho espinho. Ele estava sempre sentado sozinho, coitadinho, porque os seus espinhos machucavam os outros e os seus amigos acabavam se afastando dele. Mas um dia, enquanto ele estava sentado sozinho observando os meninos jogando no pátio, ele teve uma surpresa. Os meninos resolveram chamá-lo para jogar. Olha só que legal! Chamaram o porco-espinho para jogar bola. Eles o viram ali, sentado, sozinho, e o convidaram para jogar. Nossa, ele deve ter ficado muito feliz, não é verdade? Pois pela primeira vez ele poderia brincar com as crianças da sua turma. Ah, que legal! Mas a brincadeira não pôde durar muito, pois na primeira cabeçada na bola que o porco-espinho tentou dar, o que aconteceu? A bola furou. A bola furou quando bateu nos espinhos da sua cabeça. Ah, coitadinho! Ele só queria poder brincar com as outras crianças. Ele queria poder jogar bola com elas. Mas os seus espinhos, quando não machucavam alguém, estouravam a bola. E nem no balanço ele podia brincar com as outras crianças, porque o porco veio empurrando de um em um para que pudessem se balançar. E quando chegou na vez dele, o pequeno porco recolheu as mãozinhas para não se machucar nos espinhos dele. Pobre porco-espinho, ele não tinha intenção de machucar ninguém, mas por causa dos seus espinhos, ele estava sempre sendo excluído. E mais uma vez, o porco-espinho entrou triste no ônibus. Ele não estava com raiva. Ele não sentia a raiva das outras crianças por elas não brincarem com ele. Ele só sentia tristeza. Mas agora eu pergunto a vocês: seria errado ele sentir raiva? É errado quando nós sentimos raiva? Não, não é errado, pois a raiva é uma das emoções que temos dentro de nós. E ela aparece quando nós somos contrariados em alguma coisa, quando nós desejamos alguma coisa e temos esse desejo negado, ou quando alguém faz algo de ruim contra a gente, nós podemos também sentir raiva. O problema não é senti-la. O problema é como nós vamos lidar com ela. Porque a raiva todos nós sentimos, crianças, adultos, todos nós. Nós sentimos emoções o dia inteiro e dentro dessas emoções também tem a raiva. Nós só devemos descobrir o que vamos fazer com ela, como vamos trabalhá-la.
Eu não posso sair por aí brigando com todo mundo, não é mesmo? Querendo agredir as pessoas porque eu estou com raiva. É isso que eu tenho que parar e refletir quando eu sentir raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? E aí, mais uma vez, a raposinha viu que ele estava triste e acenou para ele. O chamou para que ele se sentasse ao lado dela. Olha só que bonitinho, não é verdade? Ela agiu novamente com empatia. Ela novamente se colocou no lugar dele. Ela sentiu que ele estava triste. Ela sentiu que ele não estava bem. E ela tentou dividir com ele este momento para fazer com que ele se sentisse melhor. É legal sentir empatia, não é verdade? É justamente o contrário de sentir raiva. É isso que nós precisamos pensar. Toda vez que nós sentirmos raiva, nós devemos pensar por que ela está aparecendo nesse momento. Por que eu estou sentindo raiva? O que está causando? E logo depois nós precisamos pensar o que vamos fazer com ela. Uma das opções pode ser agir de forma empática. Pois quando eu tenho empatia, eu não descarrego no outro a minha raiva. Quando eu tenho empatia, eu procuro entender as dificuldades da outra pessoa, pois eu também tenho as minhas dificuldades. E isso pode me ajudar a acalmar o que eu estou sentindo. E assim foi com a raposinha. Ela agiu de forma empática com ele quando tentou ser sua amiga, quando tentou fazer com que ele se sentisse melhor. Ah, mas deve ser muito difícil ser um porco-espinho, não é verdade? Ele foi se sentar ao lado da única amiga que ele parecia ter, a raposinha, e o que aconteceu? Os seus espinhos a espetaram. Coitadinha, doeu, né? E coitadinho do porco-espinho, ele acabou tendo que se afastar novamente e foi sentar outra vez sozinho. E assim os dias foram passando. Ele sempre sentado sozinho, triste, porque tentava fazer amigos, mas os seus espinhos não colaboravam, sempre machucavam a todos. Até que um dia, ele viu uma movimentação diferente na sala. A raposinha estava cochichando com os outros alunos. Saíram da sala e o deixaram sozinho, sentadinho lá no final. Mais uma vez ele se sentiu excluído. E quando ele foi saindo da escola, triste, cabisbaixo, por achar que nunca conseguiria fazer amigos, ele teve uma surpresa muito legal. Vocês lembram qual foi a surpresa? A raposinha e as outras crianças estavam esperando por ele do lado de fora da escola. E deram para ele um presente. Era uma caixa azul com uma fita vermelha muito bonita. Ele deve ter ficado muito surpreso, não é mesmo? Que legal, não é verdade? Eles estavam esperando por ele. Era isso que eles estavam conversando na sala enquanto cochichavam. Eles estavam falando sobre a surpresa que estavam preparando para ele. E aí, ele resolveu abrir o presente. Mas ele não estava entendendo muito o que era aquilo. Ele estava mexendo naquele monte de isopor, colocando para fora e procurando o que eles tinham dado a ele dentro da caixa. E não estava achando nada. Só tinha isopor. Que estranho, não é? Mas foi nesse momento em que a raposinha mostrou a ele que o presente que eles estavam lhe dando era exatamente aquele monte de floquinhos de isopor. E todas as crianças começaram a pegar aquele monte de floquinhos de isopor e colocar na pontinha dos espinhos do porco-espinho. Olha só! Era o melhor presente que ele poderia receber, não é verdade? Floquinhos de isopor para a pontinha dos seus espinhos. Sabe por quê? Vocês lembram por quê? Porque com aqueles floquinhos de isopor na pontinha dos espinhos, todas as crianças poderiam abraçá-lo.
Assim, as crianças conseguiram demonstrar ao porco-espinho que se importavam com ele. Todos eles sentiam empatia por ele. E eles se tornaram amigos de verdade, pois puderam demonstrar o carinho e o afeto que existia entre eles. Viu só como é legal quando nós conseguimos olhar para o outro de forma empática? Quando nós conseguimos trabalhar em nós as nossas emoções, quando falamos o que estamos sentindo, quando compreendemos o que estamos sentindo e quando nos colocamos no lugar do outro. É isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos todos irmãos, agindo de forma empática uns com os outros. Legal, né, galerinha, essa lição de hoje? Vamos agora para a próxima atividade? Tchau, tchau! Olá, meus amores! Lembram de mim, Tia Deise, juntos para mais uma atividade. E hoje nós vamos fazer a atividade desse carinha aqui, ó. O porco-espinho do vídeo, ok? O que a gente vai precisar? De um pratinho ou uma tampa. E esses materiais aqui, ó. Canetinha, giz de cera, lápis, cola, tá bom? E papeizinhos. Eu fiz o meu porco-espinho com palito de dente, mas eu não gostei muito não, porque os palitos espetam, podem nos machucar. Então vamos lá. Peguem o prato, coloquem aqui em cima da folha e reparem que a tia Deise vai mostrar para vocês que nós não vamos até o final. Nós vamos fazer o contorno do prato só até uma parte. Ó, comecei daqui, tô indo aqui e parei aqui. Tá vendo? Comecei aqui e parei aqui. Não fui até o final, porque aqui é a parte da cabeça dele. Agora a gente pode até pegar a canetinha ou continuar com o lápis. Vamos fazer o focinho dele. Nariz. Pois, ó, aqui é a boquinha dele. Continuando, a patinha dele. Uma parte do corpinho dele. Outra patinha que a gente vai enxergar. O olhinho dele. E a orelha dele. Vamos fazer aqui a boquinha. Para ele ficar bem bonito. Bom, depois, nesse contorno de lápis aqui, sabe aqueles risquinhos que a gente faz quando vai desenhar o sol? É isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso em toda a parte que vocês riscaram com o lápis. Tá bom? Até na parte aqui, ó, de perto do focinho. Ó, viu? Agora vamos pintar. Pegue o seu giz de cera marrom, pretinho, como a cor que tiverem. Passem o giz de cera para ele ficar bem legal. E aí, ó, que o vermelhinho para dentro da orelhinha, que a orelhinha dos bichinhos é vermelhinha por dentro. Agora nós vamos passar a cola. Não precisa encher de cola, não. Dá um risquinho só, ó. Tá vendo como é que eu estou fazendo? Tá só um risquinho de cola. Onde fizeram aqueles raios imitando o sol. Que aqui é que nós vamos colocar os palitinhos, os papeizinhos. As tirinhas pequenas, ó. É só colocar.
E aí vai ficar o seu porco-espinho bem bonito. Bom, enquanto terminamos de fazer isso aqui, que eu tenho certeza que o de todo mundo ficou bem bonito. Vocês podem fazer isso com os irmãos de vocês, chamar o responsável, que também, adulto também gosta de fazer isso. Não esqueçam do capricho. Se quiserem até fazer como fêmea, uma menina, nós temos a mania de falar menina, né? Vocês podem colocar também um lacinho, tá? Colocar nome, porque o desenho, a atividade é de vocês. Então a gente capricha, ok? Ó, já estou quase terminando o meu aqui. Será que vocês já terminaram também? Ó, falta pouco, falta pouco. Aqui, esse e esse. Olha que legal. Olha que lindo. Viu? Bom, agora vamos conversar um pouquinho. Bom, todos nós temos raiva dentro de nós. Somos imperfeitos, nós estamos nesse planeta por causa de nossos sentimentos ainda que não são muito legais. Mas temos raiva ainda. Nós precisamos trabalhar esse sentimento para que ninguém se afaste de nós. Porque o problema não é ter raiva, o problema é o que você vai fazer com a raiva que você sentiu. No primeiro vídeo, o porco-espinho, ele não sentiu raiva porque ele foi rejeitado, lembram? Ele ficou triste com a atitude dos amigos. Mas eles também estavam em aprendizado, assim como nós estamos aprendendo. Mas muitas vezes a gente machuca o outro também sem perceber. Nós temos que ter atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, para não magoar o outro, não é? Quando Jesus encontrava alguém que não o conhecia, não o aceitava, ele procurava entender e enviava boas vibrações. Ele não se irritava, não falava alto, pelo contrário, ele acolhia em seu coração. A raiva do outro não pode nos atingir, não, se não quisermos. Sejamos calmos, tentando nos colocar no lugar do outro. E quando isso for muito difícil ficar calmo, façamos uma prece por nós mesmos e pelo outro também. Tente se colocar no lugar do outro. Isso aí chama-se empatia. E isso começa a partir de nós, de cada um pelo outro. Os bons sentimentos e as boas atitudes devem vir de dentro para fora, externar todo os nossos bons sentimentos. O outro não tem o direito de te ferir, mas você tem o dever cristão de compreender, de se colocar no lugar dele, porque afinal de contas você não sabe o que está acontecendo com ele, o que pode estar ferindo para que ele te trate assim. Compreenda-o e você vai se sentir bem melhor, ok? Agora nós vamos nos harmonizar, nos preparar para a prece final com a tia Olívia. Beijos, bom final de semana. Chegamos ao final da nossa aula e vamos agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ajuda a realizar esse trabalho com tanto amor e carinho. Vamos envolver com essas vibrações todos os nossos irmãos em humanidade. Que essas vibrações possam chegar em cada família, levando a paz, o amor e muita saúde. Que possamos refletir sobre o estudo de hoje e que possamos cada vez mais nos melhorarmos enquanto espírito. E que a bênção da Virgem Maria
nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, senti você chegar. Dou todo meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Senti você chegar, com todo meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias.
Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Alma debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre,
tão lindo teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar, jamais cessará, é lindo teu voar, jamais cessará, é lindo teu voar, jamais cessará, é lindo teu voar. Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Miquel, a mais uma reunião pública das noites de sexta-feira. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós. Que Miquel, Catuíde, Irmãs Margaritas e toda a espiritualidade amiga da nossa casa esteja conosco nesse momento, nos envolvendo em vibrações de amor, de paz, juntos na mesma comunhão de pensamentos. Meu nome é Mônica Lima e hoje eu não vou me alongar muito, vamos direto para o roteiro da nossa reunião. A página de abertura é com a nossa jovem Juliana Nunes. O Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 10, que fala sobre a Lei da Liberdade. Hoje as questões 833 e 834 serão trazidas pelo nosso companheiro Mauro Rodrigues.
que fala sobre a liberdade do pensamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos iniciando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e a nossa companheira Inês Maria fará os itens 1 e 2, diversos estados da alma na erraticidade. Então, vamos começar as reflexões da noite de hoje, não esquecendo que agora é hora de prestar atenção na reunião e depois voltamos ao chat após a prece final, ok? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Do livro Momentos de Felicidade, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Pensamento e vida. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada em face do vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. O homem de bem, pensando corretamente como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando forças à própria estrutura. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito e não o corpo é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. O pensamento é força. Por isso, atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. A duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. Os pensamentos são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas, as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencesses de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade.
Pai, estamos aqui nesse instante reunidos em vosso nome e em nome do Mestre Jesus para realizar a nossa reunião pública de sexta-feira. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença de nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento. Rogamos ao Mestre Jesus o esclarecimento necessário durante os ensinamentos que serão apresentados hoje. Dai-nos a força para que possamos passar pelas provações. Dai a luz a todos os que procuram a verdade. Coloca nos nossos corações a compaixão e a caridade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E que em vosso nome, do guia desta reunião, dos guias e protetores de cada um de nós, possamos dar por iniciada esta reunião. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que os bons espíritos nos inspirem e que possamos tirar muito proveito desses ensinamentos e que o amor de Deus nos ampare neste momento de estudo que fazemos hoje, apesar do distanciamento físico. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Liberdade, que foi iniciada na semana passada pelo nosso querido irmão Edilson. E o estudo de hoje só tem 2 perguntas. E Kardec inicia a pergunta de número 833, dizendo o seguinte: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos da codificação respondem que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E Kardec continua com a seguinte pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os espíritos da codificação respondem que sim, ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Ora, irmãos, logo que eu olhei o capítulo e os itens que seriam estudados, e que li Lei de Liberdade, falei, opa, legal, que bom estudar a Lei da Liberdade, eu gosto muito da Lei de Liberdade. E aí me veio uma série de pensamentos e de sentimentos relacionados a essa questão da liberdade, né? Todo mundo quer ser livre, e a gente acha que ser livre é fazer tudo o que a gente quer, não ter limite, não ter ninguém tolhendo a gente, não é verdade? Aí veio assim uma imagem muito doce do vento correndo da imensidão do mar. Tenta imaginar isso, aquele vento gostoso do mar batendo no nosso rosto, como formas assim, digamos, mais concretas desse ideal de liberdade, né? Porque dá uma sensação de liberdade isso. Meio que uma sensação assim de leveza, de plenitude, de infinitude, né? Só que na realidade não é essa. Não posso fazer tudo o que eu quiser. Eu tenho que ter limites, pois senão ninguém vai me tolerar. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade não é ter total liberdade. E nós estamos vivenciando isso com muita nitidez agora, nesse isolamento e o distanciamento social, que nós temos que viver nesse momento, não é verdade? Nós não temos a liberdade de virmos à casa espírita como gostaríamos. Quantos de nós gostaríamos de estar agora na casa espírita, preenchendo o nosso salão, assistindo presencialmente aquela reunião pública, mas nós não podemos. Muitos de nós gostaríamos de poder participar do encontro de mediunidade das salas, com os dinamizadores, com aquela prece inicial gostosa, com toda aquela movimentação maravilhosa que nós temos dentro da casa, de abraçar os amigos, de ver as outras salas cheias, os outros dinamizadores, de lanchar todo mundo junto, mas
Nós não podemos. O nosso encontro tem que ser virtual. Nós estaremos todos juntos pela internet. Então, a lei de liberdade, de um modo geral, traz uma série de imagens, de ideias, que pelo menos no nosso nível evolutivo, ainda é só uma expectativa. Porque a realidade tem que ser diferente. E tanto é assim, que no estudo da semana passada, na questão 829, os espíritos mesmo dizem que ninguém tem liberdade absoluta. Porque sempre que houver duas pessoas, olha só, sempre que houver duas pessoas, aí já entra na questão 832 do estudo também da semana passada, que diz, sempre que houver duas pessoas, já existem de ambas as partes direitos e deveres. Ora, irmãos, então já não existe mais a liberdade absoluta. E o Espírito, quando responde que a liberdade absoluta ela seria como a de um eremita no deserto, quer ver? Vamos imaginar da seguinte forma. Eu estou sozinho no deserto. Né? Estamos sozinhos no deserto, nós podemos fazer o que quiser, a hora que quiser, porque não vai ter ninguém para adentrar no direito dos outros. Richard Simonetti, em um dos livros que ele fala também assim, é como se fosse um náufrago numa ilha deserta. Bom, tá bem, naufragou, chegou numa ilha deserta, não tem mais ninguém, então tem liberdade absoluta. Mas a partir do momento que chegue um outro náufrago, já começa a ter direitos e deveres de ambas as partes. Ora, então na verdade, nós temos que nos adaptar a essa realidade que é a liberdade, mas com respeito ao próximo. Então, dentro do estudo de hoje, nós vamos trazer algumas ideias relacionadas, por exemplo, à questão 833 que foi lida e a 834, em que os espíritos vão nos dizer que no pensamento é onde o homem goza de uma liberdade sem limite. Mas por que sem limite? Porque ninguém entra dentro do meu pensamento para cortar o meu pensamento, para impedir o meu pensamento. Eu posso pensar no que eu quiser, a hora que quiser. Porque não vai ter ninguém que consiga entrar no meu pensamento para tolher esse pensamento. Só que também os espíritos respondem que Deus pode condenar ou absolver o nosso pensamento. Então, aí já entra a questão da responsabilidade. Eu posso pensar o quanto eu quiser e o que eu quiser, mas eu sou responsável pelo meu pensamento. A doutrina espírita vai nos trazer um outro entendimento sobre a questão do pensamento. Bondosamente, os espíritos disseram que Deus é que olha e que condena ou absolve, não é? Mas a doutrina espírita nos diz o quê? O pensamento é uma forma física que sai de cada um de nós. Tanto que Leon Denis, no problema do ser e do destino, lá no capítulo que ele fala sobre o pensamento, e num outro capítulo também que ele fala da disciplina do pensamento e reforma do caráter, ele diz o seguinte, nos dois capítulos, ele começa dizendo assim, o pensamento é criador. Então, se o pensamento é criador, nós criamos ele dentro de nós. Ele sai de mim, esse pensamento. E se ele sai de mim, alguém desencarnado, na maioria das vezes, mas às vezes alguém também encarnado, tem a possibilidade de ver, de sentir e de pressentir esse meu pensamento. Olha, é aí que só já não é o segundo náufrago que chega na ilha, na verdade, porque tinha o náufrago, chegou mais um, então são dois, mas tem os espíritos desencarnados e esse náufrago também pode sentir o meu pensamento. Já não tem mais então alguém
que vai tomar conhecimento do meu pensamento, porque tem outras pessoas, tem outra pessoa que pode sentir esse meu pensamento, e os nossos irmãos desencarnados também podem sentir o meu pensamento. E aí cresce a responsabilidade, porque não é só Deus. Já existem outros que podem olhar o meu pensamento, gostar, apoiar, ou não gostar, se revoltar e querer agir contra o meu pensamento. Então, eu já vou ter aí associações e desassociações de seres pensantes em função do meu pensamento. E aí a gente continua aproveitando um pouco dos 2 capítulos do livro Problema do Ser, de Leon Denis, que vai dizer que, cedo ou tarde, todo o produto do espírito retorna ao seu autor com as suas consequências. Olha só, olha o que isso quer dizer. Então, o pensamento é um produto nosso, certo? Nós somos os autores, ou seja, nós produzimos o pensamento e, em algum momento, esse pensamento retorna para a gente com consequências. Então, nós começamos a refletir sobre o que eu estou pensando, qual é o teor do meu pensamento, o que eu estou emitindo para o outro, ou o que eu estou emitindo para o ambiente, o que eu estou emitindo também para o universo, que uma hora vai retornar para mim, não é? Eu vou gostar desse retorno? Vai ser um retorno bom? Então, irmãos, olha como a gente já vai tendo uma outra visão, e a questão da liberdade também ganha um outro contorno, porque a gente já sabe que é uma liberdade relativa, no nosso nível ainda evolutivo, lógico. Quando a gente chegar a um espírito puro, gravitar para uma unidade divina e já estivermos assim efetivamente nessa unidade divina, a gente vai poder realmente ter essa liberdade total de pensamento. Mas no nosso nível evolutivo há consequências. Dependendo do que eu penso, retorna para mim alguma coisa que às vezes não é tão agradável. E Leon Denis também vai nos dizer que para dar ao pensamento toda a sua força, a sua amplitude, nada é mais eficaz que a pesquisa dos grandes problemas. E aí a gente vai refletir um pouco sobre o que Leon Denis fala sobre refletir sobre grandes problemas. E aí também isso é muito legal para a gente pensar, porque muitas vezes a gente se afasta, digamos assim, de pensar dos grandes problemas. Eu não quero pensar na morte, eu não quero pensar na doença, eu não quero pensar na pandemia, eu não quero pensar no meu sofrimento, nas minhas dificuldades. Mas Leon Denis, ele nos traz essa ideia que é essencial para a gente poder entender por que, quando a gente pensa nesses grandes problemas, vou dar um exemplo, que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quem sou eu? Por que eu estou na Terra? Por que a minha vida é assim? Por que eu faço parte daquela família? Por que eu faço parte daqueles grupos sociais? Por que eu tenho que passar por tantas dores? Por que eu tenho que ter tantos sofrimentos? Por que eu vim como médium? O que a mediunidade é na minha vida? O que ela me possibilita? O que ela me facilita alguma coisa? Ou ela me dificulta em alguma coisa? A influência, mesmo do que a gente estuda, do que a gente lê, é fundamental para que nós façamos essas meditações sobre os grandes problemas da humanidade. Leon Denis fala que a gente precisa parar e meditar sobre estes problemas, sobre esses questionamentos. Por quê? Porque faz parte de entendermos o problema. Sabiamente, Kardec questionou os espíritos à sua época, lá em 1857. Em 1857 já é a publicação do Livro dos Espíritos, e outros companheiros também com Kardec foram buscando essas informações com o plano espiritual. O próprio Leon Denis, ele traz para a gente nos ajudar nessas reflexões dos grandes problemas da humanidade e que nós temos que parar
para questionar e meditar sobre eles. E aí Leon Denis, no mesmo capítulo, ele vai dizer assim: depois de cada voo, ou seja, depois que a gente medita, reflete sobre esses grandes problemas, aí o pensamento retorna vivificado, esclarecido ao campo terrestre, ao nosso campo, para retomar a tarefa através da qual continuará crescendo, pois é o trabalho que faz a inteligência. Então ele quer dizer o seguinte: esses problemas meditados fazem com que depois a gente consiga viver de uma maneira um pouco mais serena, um pouco mais equilibrada. Por quê? Porque nós já pensamos no problema. Então, quando o problema chegar, se o problema chegar, nós já temos uma base de meditação dentro de nós para encarar qualquer tipo de problema. Nós já estávamos nos preparando e antecipando para saber o que faríamos. É sempre interessante a gente pensar em algumas coisas que a gente já vivenciou, não é? Por exemplo, um dos grandes motivos que eu agradeço ter chegado à Casa Espírita, de ter conhecido a doutrina espírita e estar estudando a doutrina espírita, foi a curiosidade, pois eu passava por alguns problemas mediúnicos. Mas em vista do que é o meu pensamento, o que o meu pensamento naquela época produzia no meu corpo, antes do conhecimento da doutrina, nossa, quanta diferença. Quando eu passei a estudar e conhecer, eu passei a me conhecer melhor e a conhecer também melhor o meu semelhante. Então é exatamente isso. Eu praticamente meditei, numa forma de estudar, de conhecer e de me entender. Então, quando a gente pensa nesses grandes problemas, não importa quais sejam, a gente acaba conseguindo o quê? Uma base para fazer com que possamos agir melhor na vida, diante do problema efetivamente. Ora, e daí, dentro das questões do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, os Espíritos dizem assim: a gente pode deter o pensamento. Deter no sentido do quê? De alguém que chega, fala alguma coisa e naquele momento dá um corte, corta o meu pensamento, o que eu estou tendo de pensamento naquele instante. Eu mesmo também posso fazer isso, que é o que Leon Denis propõe no capítulo da disciplina do pensamento. Quer ver? Poxa, meu pensamento está indo por um caminho que não é legal. Eu estou pensando em coisas que vão me causar desconforto. Que, como a gente viu, vai atingir o outro e depois do que? Volta para mim. Então, eu posso deter essa caminhada nesse impulso do pensamento, mas anular totalmente não é? Qual é o ser humano que consegue anular o pensamento? Nem o seu, nem o do próximo. Então, às vezes a gente está lá com um problema, que é um problema, digamos, familiar. Eu estou com um problema familiar e a gente tem a necessidade de trabalhar, então tem que sair para trabalhar. Bom, agora, nesse momento de isolamento social, nem tanto, não é? Porque muitos estão trabalhando em casa. Aí acaba que fica também mais próximo do problema, digamos assim. E aí no capítulo da disciplina do pensamento, Leon Denis vai dizer que o pensamento atua principalmente entre nós. E pelo que a gente já falou, já deu para perceber que ele também atua no nosso ser. E Leon Denis vai detalhando que, de uma forma assim, sutil, e ele vai mostrando que vai atuar em nós, em nosso perispírito, modificando a composição fluídica do perispírito. Vai expandir, ele vai sair de nós esse pensamento, do que nós podemos chamar de formas de pensamento. Ou seja, das nossas produções fluídicas, que os desencarnados podem ver. E alguns videntes também podem ver, tá? Esse pensamento que sai de nós, ele vai produzir a atração ou repelir os espíritos. E que nós podemos chamar também de formas pensantes. E Leon Denis vai dizer que
É esse pensamento que faz as grandes descobertas da ciência, as maravilhas das artes, ou também as misérias e as vergonhas da humanidade, não é mesmo? Então, olha, o nosso pensamento. Porque tudo se inicia no pensamento. Vejamos, uma obra de arte, ela começa primeiro aonde? No pensamento do artista. Uma descoberta científica, ela começa primeiro no pensamento, na reflexão, nas estruturações que esse cientista faz sobre a questão de estudo. Então, irmãos, tudo começa no nosso pensamento. Isso é importante porque daqui a pouco nós vamos passar para a questão da liberdade de consciência. E a consciência é algo muito complicado, ela é muito complexa. Mas o pensamento vai atuar também na construção e na renovação da nossa consciência. Então, tudo isso que nós estamos falando sobre pensamento, na verdade já é um degrau para o nosso entendimento de consciência e da ação dessa consciência também. Leon Denis ele vai avançar no capítulo da disciplina do pensamento, falando para a gente que é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa de um objetivo sempre nobre e digno. E nesse momento ele aproveita também para falar sobre a questão da prece e da ligação com os espíritos superiores, que é muito importante. Na verdade, é a grande proposta de Leon Denis nesse capítulo, na verdade. Nós observamos mais o nosso pensamento. É nós dar mais importância ao nosso pensamento. Porque mais adiante ele diz que o pensamento vai controlar os nossos atos. Se eu reflito sobre os meus pensamentos e sobre os meus atos, eu vou ter então o quê? Eu vou ter tempo suficiente para frear determinados comportamentos meus. Então, é a grande proposta. Eu renovo os meus pensamentos, eu coloco para dentro de mim pensamentos mais elevados, boas leituras, boas músicas, reflito positivamente sobre os grandes problemas da humanidade, e com isso eu vou também controlar o quê? Um pouco mais o meu comportamento em sociedade, junto aos grupos em que eu faço parte. Porque aí, nesse momento, essa é a ideia. Leon Denis fala uma coisa que muitos de nós já cansamos de ouvir. Ele diz assim: é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, lendo, meditando sobre as suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância de sua alma. Então, irmãos, é alimentar a nossa alma de coisas boas. E aí, novamente, vou falar, mas por que tudo isso é importante? Porque tudo isso é a renovação da nossa consciência. São etapas que nós temos que fazer para que a gente possa renovar a consciência e chegar a um dia, nessa consciência mais plena, que Paulo de Tarso chamou lá numa das últimas questões do Livro dos Espíritos, que é o quê? O gravitar na unidade divina, que Jesus também disse, Pai e eu somos um. E que o próprio Paulo de Tarso nos disse mais à frente, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, olha só o processo, irmãos. Leon Denis foi muito sábio quando escreveu esse capítulo da disciplina do pensamento, porque ele vai dando ali vários passos, várias orientações para essa mudança de hábito nosso. A mudança do pensamento também. E com isso, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso estudo, lembrando que a consciência é um tesouro. E é por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, é a nossa consciência. Que Jesus nos abençoe e que possamos buscar esse tesouro que está dentro de nós. Graças a Deus. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Inês Maria e hoje trago aqui para o nosso aprendizado um pouco mais
o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e os itens são 1 e 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos lá? Iniciando o estudo, trazemos aqui a passagem dos Evangelhos de João, que Jesus diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Esse é o texto em que nos faz refletir sobre Jesus nos orientando a não nos preocuparmos, porque existe uma morada que Deus preparou e que ali todos nós teremos a oportunidade de crescimento até que estejamos unidos a Ele, né? Espíritos puros, até que tenhamos avançado nesse caminho de evolução, como Deus preparou para nós, né? Fomos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição. E aí o texto começa dizendo: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então aqui já tem outra orientação para nós. No universo inteiro, onde é a casa do Pai, essas diferentes moradas, quer dizer, lugares onde nós ocupamos temporariamente, né? Porque sabemos que o espírito avança incessantemente, são mundos que circulam o espaço infinito. Então ele fala dos mundos que conhecemos e daqueles que ainda não conhecemos, mas que oferecem aos espíritos moradas correspondentes aos seus adiantamentos. Que adiantamento é esse? É o adiantamento moral, a compreensão, ao grau de purificação de cada um. E Leon Denis vai dizer para a gente a mesma coisa. No livro Depois da Morte, lá no capítulo 33, que fala na vida do espaço, ele diz que o céu está por toda parte. Por toda parte. O incomensurável, o insondável, o infinito, por toda parte. Um fervilhamento de sóis e de esferas, entre as quais o nosso planeta é apenas mesquinha parcela. No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres quanto mais puras forem, estas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatia. Olha quanta informação. Ele repete várias vezes aqui, por toda parte. Por toda parte. Então, não há um espaço circunscrito, mas está recheado de possibilidades, de espaços de aprendizagem, sempre de acordo com a condição dos seus habitantes. Então, tudo que nós vemos é a misericórdia de Deus a nos amparar nessas moradas de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, tanto mais livres quanto mais puras forem, essas percorrem a imensidade e vão para onde as leva suas afinidades e simpatias. Então, nós nos unimos por afinidades, por simpatias, por interesses e ali avançamos. Então, quanto mais evoluídos, mais rapidamente nos depuramos e mais rapidamente também trocamos de moradia, né? É um processo de crescimento onde a gente vai passando como se fosse uma sala de aula dentro da escola, de sala em sala, à medida que a gente vai avançando em grau de aprendizagem. Muito lindo isso, né? Essa misericórdia de Deus colocar um espaço adequado para o nosso crescimento, igual fazemos aqui com as nossas crianças.
Preparamos um espaço de acordo com a maturidade, né, neurológica e psíquica, e colocamos ali todos os recursos de aprendizagem e, além do mais, várias pessoas assessorando para esse crescimento se dar de forma saudável. Então, lembrando sobre a categoria dos mundos, que nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, para cada categoria, existem diversos mundos em estados primitivos, diversos mundos de provas e expiações e assim sucessivamente, porque existem matizes nesse grau de evolução dos espíritos. Então, precisa também de um espaço adequado. Muitos espaços desses estão em transição no momento, conforme o nosso planeta Terra, que nós já ouvimos falar diversas vezes. E nós percebemos, né, uma evolução tecnológica e intelectual enorme e a moralidade é um pouco mais atrás. Estamos nesse esforço, né, de limpar-nos a ponto de tirar, né, as mazelas do homem velho, com novos aprendizados de amor, de fraternidade, né, banindo o egoísmo, instituindo a caridade, para que a gente avance. Né? Porque olha a característica do mundo de regeneração. É um mundo onde o bem prevalece. Ele prevalece sobre o mal. Aquele mal que no momento ainda predomina aqui no nosso planeta. Nós vemos com muita facilidade esse mal. E tem o bem enorme espalhado. Mas a gente nos choca ainda esse mal aparente e devastador. Mas no mundo de regeneração é o bem que prevalece. Então a gente já vê aí que nós estamos nesse processo, nos depurando, reconhecendo e dizendo que a gente não quer mais esse mal que tanto aparece, mas que a gente precisa fazer o esforço contínuo de instituir o bem nas nossas vidas, no nosso planeta. E as diferentes ordens dos espíritos vai também nos lembrar aonde é que nós estamos. Mas, lembrando também que cada categoria dessa daí existe as suas nuances, né? Dentro de cada categoria existe uma escala enorme, também de espíritos que estão a caminho de um passo à frente na sua evolução. Então, nós temos os espíritos puros, que já atingiram um grau supremo de perfeição, nós temos os espíritos bons e nós temos os espíritos imperfeitos, na maior faixa ao qual nós estamos aqui incluídos ainda, porque também isso tudo é um processo temporário. Vamos aos poucos avançando. Em outra parte do texto, nos diz assim: conforme se ache este mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então aqui a gente já vê uma relação clara entre o grau de evolução, a presença nossa num mundo melhor, de acordo com o desprendimento da matéria. Porque uma vez ligado ainda à matéria, nós ficamos próximo do mundo que habitamos e queremos desfrutar das mesmas coisas quanto encarnados e queremos nos envolver também com as mesmas querelas quando encarnados e etc, etc. Esquecendo que nós estamos na erraticidade, que é aquele período em que ficamos para aprender entre uma encarnação e outra, desperdiçando esse momento. Então deixamos de avançar nesse momento, porque logo, logo teremos que retornar. Esse retorno é para colocarmos em prática tudo que aprendemos nesse espaço de tempo, que pode variar de algumas horas até milênios, até que a gente retorne à vida material. Então aqui há uma relação entre
o entendimento, a maturidade espiritual, e inclusive a questão de estarmos mais desprendidos da matéria. Então, quanto mais espiritualizados formos, mais avanço nós podemos obter na erraticidade, porque a nossa percepção é diferente. E a busca pelo aprendizado e o nosso interesse, a nossa motivação, será totalmente diferente daqueles que ainda estão muito presos à matéria. E que questões nós vamos nos envolver e que coisas vão despertar os nossos interesses. Vai variar desse grau exatamente de evolução. Vejamos agora o que Leon Denis fala para a gente em relação a esse momento que o espírito está na erraticidade. Lá no capítulo 33 do livro Depois da Morte, ele nos diz assim: as alegrias e as percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. E isso querendo nos dizer que, psiquicamente, gravado em seu perispírito, estão essas emanações, esses fluidos dolorosos, plasmados pelas consequências de atos transatos. Então, estão ali numa condição de reparação em que a mente se sente culpada e faz, então, o espírito vivenciar novamente expressões dolorosas. É isso que ele quer dizer. E não necessariamente que o mundo em si apresente condições dolorosas para aquele espírito. No slide, continuando, Leon Denis vai falar para a gente, no capítulo 34, que fala da erraticidade, ele vai dizer como é que nos encontramos ali, enquanto espíritos em caminhada. Como é que a gente está? Ele vai dizer que enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada, e quem se lhes trazer sofrimento deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Então, reforçando que a prisão que nós temos, ela é da nossa mente às coisas da matéria. E por estarmos presos a essas necessidades, a esses entendimentos, essas influências da Terra nos consomem. Porém, aqueles que estão mais desprendidos buscam seus afins para aprender, para avançar, para superar. E entendem que aquela passagem na Terra foi uma passagem de aprendizado e buscam então consertar, compreender seus erros e pedem ajuda para avançar. E assim vamos caminhando, todos nós, porque a passagem pela erraticidade ela é obrigatória. Porque no mundo espiritual é que está a nossa verdadeira vida. E no mundo material é o mundo das experiências, onde a gente vai pôr em prática tudo que a gente aprendeu nesse período em que estávamos sem a influência da matéria. E só buscamos a influência da matéria porque nós nos afinizamos com ela, o que pode nos trazer anos e anos de sofrimento. Mais um pouquinho do texto do Leon Denis, nesse mesmo capítulo da erraticidade, ele vai lembrar para a gente que encontram-se na erraticidade multidões inteiras, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos sobre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar.
Então aqui ele está falando de novo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, da condição que depende de nós mesmos sairmos dela, através das ações, através do pensamento, que é uma linguagem universal, do pedido de ajuda para que possamos então avançar. Então as uniões se dão por aptidões, né? Por interesses, né? E também a mente culpada se sente presa, sozinha e na obscuridade. Mas isso é um estado temporário. Se sempre está à procura de uma benevolência, é porque existe no seu íntimo o desejo de melhora, de avanço. E assim que esse pensamento é colocado, né, para a espiritualidade, esses pedidos são atendidos e esse irmão retorna, né, ao seu equilíbrio, deseja novamente ver a luz, a prosperidade, o avanço espiritual, e aí ele segue, né, amparado pela espiritualidade amiga. Vejamos agora mais um trecho desse capítulo do livro Depois da Morte, em que Leon Denis vai falar para a gente sobre o universo e a sua evolução. Então ele vai dizer, o universo inteiro evolui, como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregue a ocupações diversas, progressos a realizar, ciências a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas as forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhoam, os precipitam na obra, e nessa imensidade sem limites reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Então ele está falando da lei do progresso, que o universo inteiro evolui, os mundos e os espíritos que ali habitam, tudo como um espaço temporário, como uma oportunidade de crescimento. Então ali todos estão entregues a ocupações para que possam avançar, compreender, adquirir conhecimentos e lá na frente também poder auxiliar aos outros. Então essa imensidade sem limites, né, que ele vislumbrou, reinam incessantemente o movimento e a vida. Então não há inação, não há descanso eterno, muito pelo contrário, o trabalho é constante porque o espírito tem que avançar, ele tem que chegar lá ao seu grau de pureza máximo, porque para isso foi criado, né? E a lei do progresso, ela vai atingir a todos mais dia menos dia. Temos agora o resumo desse estudo que foi trazido aqui. As muitas moradas na casa do Pai, o momento em que deixamos o plano físico e nos encaminhamos para a erraticidade, numa caminhada que é individual para cada um de nós. No entanto, ela fica mais rica e mais produtiva quando nós nos encontramos por ideais nobres para aprender, para avançar, para crescer. Alguns espíritos muito imperfeitos, né? Como todos nós que estamos atravessando essa experiência terrena, neste planeta de provas e expiações, ao sairmos do plano material, poderemos estar numa condição de erraticidade dolorosa. E aí poderemos vagar, poderemos entrar em contato com a terra, com os nossos desejos ou não, ou poderemos avançar buscando ideais nobres, buscando aprendizagem, poderemos vislumbrar mundos melhores, mais evoluídos, em que desejemos estar lá. E seremos amparados a todo momento nessa caminhada, onde receberemos o apoio, o suporte, a orientação, o cuidado de irmãos abnegados, já purificados, mas que realizam o trabalho nesses espaços. E isso é um prazo que pode ser mais ou menos longo, de acordo
com a necessidade de permanência aí nesse espaço. Não é um local definido em si, circunscrito, né, que se possa apontar, é ali na esquina, é ali embaixo, é ali em cima, mas uma condição espiritual, mental, de percepção do espírito, que ele necessite ficar nesse ponto de paragem até que ele avance um pouco mais. E logo, logo, teremos então a oportunidade dessa reunião com a iluminação, né, com o aprendizado, com a prática da caridade. Teremos a informação de que retornaremos, do plano que nós seremos envolvidos para o nosso avanço, quem serão aqueles que virão ou estão conosco para nos auxiliar, para que então cheguemos aqui novamente, neste mundo ou em outros de provas e expiações, ou até para um mundo de regeneração. De qualquer modo, todo esse plano de retorno é traçado enquanto ainda estamos na erraticidade. Então nós aí vemos o amor de Deus, né? A lei de justiça, amor e caridade funcionando, a lei do progresso, a lei de causa e efeito. Então, lembrando que no momento nós estamos construindo o nosso futuro espiritual. Portanto, é muito importante que nós lembremos disso a cada dia, que nós tivermos uma oportunidade de crescimento, sabemos que lá na espiritualidade teremos de continuar avançando com os mesmos ideais. Então, é a hora de nós exercermos aqui as mudanças que nós queremos aproveitar lá na frente, quando tivermos novamente aguardando uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos conscientemente fazer escolhas melhores para a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Uma noite de paz a todos, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um trabalho, mais uma oportunidade de estudo dos teus evangelhos. Obrigada, espiritualidade amiga da Casa de Miguel, pela sustentação, pela orientação, pelo amparo. Para todos nós que estamos agora reunidos, expandindo o Centro Miguel até os nossos lares. Que as nossas vibrações de amor, de harmonia e de paz aqueça todos os corações, encarnados e desencarnados, e que a tua luz, Mestre Jesus, possa chegar a cada lar que sofre, cada lar que precisa de compreensão, de amparo, de sustento, material e espiritual. Que possamos todos nós vibrarmos no bem, vibrarmos na saúde do planeta, para que possamos assim, Senhor, seguirmos confiantes que estamos no caminho certo, crescendo, avançando, nos reformando, para chegarmos cada vez mais perto de Ti. Com a Tua permissão, Mestre querido, com a Tua bênção, encerramos agora a nossa reunião da sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
rumo a